O presidente Lula abriu a última reunião ministerial deste ano, cobrando resultados eleitorais dos ministros que devem deixar o governo no ano que vem. Ele afirmou aos partidos com cargo na esplanada precisam definir de que lado estão na disputa política. Vamos acompanhar. E o ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está. Será inexorável. Será inexorável as pessoas terem que se, definindo, e definindo o discurso que vão fazer. Marina, será que esse gancho veio com o caso do Celso Sabino, do turismo? O que ele quer dizer para os ministros que estamos entrando em 26? Que mensagem você vê aí para aqueles que formam as principais pastas, né? A chefia das principais pastas do governo no país? Ele está cobrando o preço agora, né? Eu nomeei vocês ministros e agora a gente vai partir o ano que vem para a eleição, é o tudo ou nada, e eu conto com vocês. Eu acho que a mensagem ali é bastante clara nesse sentido. Então, não adianta estar aqui e não jogar o jogo, né? Então, ele tem cobrado isso. É complicado, né? Porque a grande realidade é que o Brasil de hoje, esse tal de presidencialismo, de coalizão, como a gente adotou até hoje, era bem isso. Você abre ali um balcão de negócios, loteia os ministérios, loteia as estatais, em troca disso você consegue apoio do Congresso para as pautas que você bem entender. Agora está um pouco diferente, porque não é só isso, não é só lotear os ministérios e as estatais, tem um caminhão de emendas também que facilita a vida nesse sentido. De novo, a gente precisa lembrar que tudo que a gente está vendo hoje, todas essas medidas populistas do Lula, esse aumento desenfreado de gastos de endividamento, aumento de imposto, 27 aumentos de impostos, foram sancionados bem ou mal pelo Congresso. E na hora que o Congresso não aprova, ele recorre ao STF, e o STF faz o papel e aprova. Então, a grande realidade é que a gente vê isso continuando. E agora o que ele está cobrando usem, né, e abusem do cargo de vocês e do que vocês puderem e da máquina para me ajudar, né, para me eleger no ano que vem. Então, acho que a mensagem aí está bem clara. Já vou passar para a Júlia antes mais um trecho, lembrando que são 38 ministérios, já tiveram pelo menos 9 trocas até aqui. O PT tem, claro, ali vários ministérios desde o início do ano como titulares, mas o presidente Lula disse ainda que os avanços do governo não aparecem nas pesquisas por causa da polarização. Não aparece porque existe uma polarização no país, é como se fosse Corinthians e Palmeiras, como se fosse Ceará e Fortaleza, como se fosse o Grêmio Internacional, como se fosse Atlético Mineiro e Cruzeiro, sabe? Ou seja, Flamengo e Vasco. Você tem uma rivalidade que ninguém muda de posição, sabe? A não ser em momentos extremos. Bom, Julie, a gente tem acompanhado algumas pesquisas e a gente já mostrou, inclusive na última, que Tarcísio vai aparecendo um pouco melhor, ficando mais conhecido, se aproximando de Flávio. E Flávio conseguindo, sim, fazer frente a Lula com números um pouco melhores. Será que ele já se preocupa com a concorrência do ano que vem? Porque antes falavam que ele estava líder absoluto, mas o desgaste do governo tem aparecido nessas sondagens. Mas, gente, o que a gente sente na rua, no dia a dia. Mais de 80% das famílias do Brasil estão endividadas. Está cheio de... triplicou o número de pessoas morando na rua. O nosso salário não dá mais nada, absolutamente nada. Você vai ver o preço do peru, do bacalhau, da tâmara. Estou falando coisas da ceia de Natal. Eu sou rico que vai ter uma ceia farta, gente. E esse senhor acha que isso é intriga da oposição
Olha, vou te falar, eu não sou petista, não sou de esquerda, mas se a gente tivesse todo mundo ganhando dinheiro, a violência não tivesse aumentado, o nosso poder de compra estivesse alto, eu ia estar, parabéns Lula, parabéns Boca Mole, mas não. São 370 mil ministérios que nada fazem, um bando de gente incompetente. Ele está dando dinheiro para todo mundo, para todos os amigos, para toda essa turma ridícula que estava lá na Vieira Soto, sei lá, na Copacabana. É uma loucura o que está acontecendo. E eu li que ainda que as famílias, os heads da família, né, os pais, tá um nível de depressão enorme, porque os homens vão se sentindo incapazes. Eles trabalham e não conseguem pagar o material escolar dos filhos. Sabe? É uma loucura. Então não é intriga da oposição. Olha, eu vou contar uma coisa. Eu estava nos anos 90 lá nos Estados Unidos, na época do Bill Clinton, que é democrata, mas ele fez uma coisa, um governo maravilhoso. Aí teve aquele escândalo da Mônica Lewinsky. Eu lembro que a minha mãe me ligou na época, era telefone, e falou assim, porque era caro ligar domingo, você ligava lá para os Estados Unidos, que era mais barato, e a minha mãe assim, minha filha me fala da Mônica Lewinsky. Eu falei, mãe, ninguém está falando da Mônica Lewinsky, nem a oposição, sabe por quê? Porque estava todo mundo feliz, todo mundo rico. Então foi um escândalo muito mais internacional do que preocupou os americanos. Então, você está entendendo? Mesmo sendo da oposição, se esse governo estivesse fazendo um governo bom, nós estamos diante do maior escândalo de corrupção de todos os tempos, que envolve, tudo indica, o irmão dele, o filho dele, e aí ele vem com essa, me poupe, Lula. Pois é, o presidente Lula, ele já falou diversas vezes que o importante no governo é a narrativa. Não é o projeto de país, não é a economia, não é a segurança pública, é a narrativa. Então é isso que ele está cobrando lá nessa reunião ministerial. Ele cobrou justamente que a narrativa que seja colocada, seja favorável ao governo, que o que ele quer que o povo acredite chegue na população e que os ministros não estão ajudando muito. Inclusive, durante a reunião ministerial, Lula também pediu que os ministros aproveitem o período de Natal para entrar em contato com os senadores e solicitar apoio à aprovação do nome de Jorge Messias para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo que puder, por favor, quem tiver um senador amigo, não deixe de ligar para desejar Feliz Natal e pedir voto para o Messias. Eu não indiquei o Messias. Eu não indiquei o Messias porque ele é meu amigo. Eu indiquei o Messias porque ele é um grande advogado e o país tem gratidão pelo que ele fez em defesa da presidenta Dilma Rousseff. Desde lá, ele continuou sendo leal. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.